pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no meu canal. Se você não é inscrito, está aqui pela primeira vez, eu espero que você se inscreva. Temos muita coisa boa aqui, quebra-gelos, dinâmica, reflexão da palavra de Deus, enfim, muita coisa boa. E hoje eu quero trazer para você uma coisa assim, que eu ainda não falei nesse tema, mas eu tenho percebido que tem sido algo assim que as pessoas têm tido interesse. Então eu pensei justamente em trazer para você que tem interesse em fazer um chá de mulheres, planejar e realizar um chá de mulheres, que é justamente uma das coisas que mais tem acontecido nas igrejas. Muita gente tem interesse em fazer, mas não sabe como começar. Eu espero que com algumas dicas que eu vou te dar hoje, que realmente seja algo aí bom para você. Inclusive, eu quero também, a partir dessas instruções ou dessas dicas ou sugestões para você fazer o seu chá de mulheres, depois trazer também uns vídeos a respeito de dinâmicas que você pode realizar no seu chá. Porque justamente uma outra coisa interessante é que um chá não é aquela coisa séria, como se fosse um culto. É algo mais alegre, é algo mais informal, é algo onde as pessoas vão e sabem que ali elas vão conversar, elas vão se alegrar, elas vão ter um momento agradável e que ao mesmo tempo fale ou ensine ou traga algo de útil à vida daquelas mulheres. A partir, claro, da palavra de Deus, ok? Então vamos lá? Gente, a primeira sugestão que eu te dou, você aí que está com um grupo de mulheres, tem interesse em fazer um chá, nunca fez, talvez por não saber como começar. O que eu vou te dizer é o seguinte: a primeira coisa a fazer é você não fazer tudo sozinha. Então é muito importante que você tenha aí uma equipe que possa sentar com você e através desse momento, dessa reunião, desse encontro, vocês então coloquem tudo que vocês querem que aconteça nesse chá. Onde vai acontecer o chá? É interessante que não seja na igreja, porque todas as atividades já acontecem na igreja. E o chá, normalmente o chá, ele tem mais um cunho evangelístico. A ideia mais eu pelo menos penso dessa maneira, tá? Se você não quiser fazer de cunho evangelístico e sim apenas a questão da comunhão, pode também. Até porque não vai deixar de ser evangelístico, hein? Porque veja bem, a partir do momento que você faz um chá, e esse chá você traz pessoas que não são da igreja, porque o interessante é que cada mulher que é da igreja, cada mulher que faz parte aí desse grupo de mulheres, traga uma amiga que nunca veio à igreja. Porque essa dificuldade, as pessoas começam a colocar rótulo, na igreja eu não vou não, da igreja, olha, eu gosto muito de você, mas na igreja, às vezes as pessoas colocam obstáculos para estarem na igreja. Então, é interessante ou que você faça um local que seja um local neutro. Você pode fazer em algum salão, você pode fazer no espaço, na casa de uma das mulheres da igreja, né? Uma das pessoas que você conhece da igreja que queira ceder esse espaço para vocês, para realizarem aí esse chá. Você, se não tiver de forma nenhuma um outro local para acontecer esse chá, aí não tem jeito, gente. Se não tem um outro local, se não tem um outro espaço, não tem problema. Faz no espaço da igreja, que também vai ser legal, vai ser interessante, ok? Porque o que vai depender também é do quanto você tem para gastar. Então é muito importante que vocês vejam aí na caixinha de vocês quanto que vocês vão investir nesse chá. Qual vai ser o tamanho, a proporção? Vocês vão começar com algo pequeno? Vocês vão começar com algo grande? Fica complicado de eu dizer mais ou menos para você como acontecer, porque justamente eu não sei qual a proporção que você quer. Então, eu vou fazer o seguinte: se você é o tipo de pessoa que está querendo algo que você não gaste muito, então é interessante que você faça num desses locais que eu te falei, ou na casa de alguém, ou então na igreja, porque não paga nada, né?
Se você já pode gastar um pouquinho mais, então você pode sim buscar um local fora da igreja, como num salão onde você paga um aluguel. Então, pode ser? Pode. Então, você tem aí essas duas opções. É importante que você veja, como eu já te falei, quanto que vocês têm em caixa. Porque, gente, não é interessante que você faça um chá cobrando. É interessante, como na minha igreja já foi feito, tipo assim, mesmo que você vá cobrar um valor, você pode então estipular um valor, por exemplo, um exemplo, tá, gente? O chá será R$10. Então, eu tenho uma amiga, eu vou pagar o convite dela, eu vou pagar a entrada dela. Então, claro, eu vou dar R$20, ok? Se eu for levar mais, então a cada pessoa que eu leve, então eu agrego aquele valor. Então, essa é uma opção. Se vocês não quiserem cobrar nada, o que seria super interessante, então uma outra opção é quando você pede para que cada pessoa leve um prato. Então, no caso, a igreja ou o Ministério de Mulheres ficaria responsável apenas pelas bebidas. E aí você pode dizer assim, mas essa coisa de cada um levar um prato vai ser complicado, porque nem sempre elas levam o que é melhor. Então, uma outra dica, cada uma levando um prato, mas o que você vai fazer é algo também que eu já fiz na minha igreja. O que é que você vai fazer? Você vai montar um cardápio, você vai montar uma lista numa pastinha e nesse período, nesse tempo, a partir do momento que você monte essa pasta, esse cardápio, você vai passar na igreja, nas mulheres da igreja, ou no seu grupo de mulheres, você vai então passar essa pasta, esse cardápio, e cada mulher, então, vai escrever o seu nome, dizendo o que elas vão levar. Então, a depender do número de mulheres que você tem na sua igreja, a depender do tamanho de visitantes que você queira na sua igreja, as visitantes não vão levar nada, apenas as pessoas da igreja. Se tiver alguma outra pessoa da igreja, mesmo que não sejam mulheres, mas algum homem, algum padrinho, né, digamos assim, que queira fazer uma doação, eu vou doar um bolo, uma torta, maravilha. Então, vai depender da realidade que você tem aí na sua igreja. Então, é interessante que você, então, coloque bolos. Quando eu falo, aí você já sabe, né? Laranja, banana, chocolate, enfim. Pães, biscoitos, canapés. Fica a seu critério. Se esse grupo não tem caixinha, né? Não tem aquela, por exemplo, na MCA da minha igreja, no grupo de mulheres da minha igreja, normalmente, quando há a reunião, sempre passamos esse arrecadar. Cada semana se arrecada quanto cada uma quiser. Existe uma oferta, cada uma dá conforme tiver no seu coração. Então, a depender, ou seja, conforme for essa oferta, esse valor ele vai ficando arrecadado e aí a cada final de mês é falado então em sessão, no encontro de mulheres, é colocado então quanto se tem naquela caixinha. Porque aquele dinheiro que nós arrecadamos justamente para todo tipo de festinha que acontece, para festa de aniversariantes, que acontece trimestralmente, qualquer tipo de entrega de Bíblia branca. Então, ou seja, tudo que acontece no Ministério de Mulheres, no grupo de mulheres, acontece justamente baseado nessa caixinha. Tem grupos de mulheres, tem Ministério de Mulheres, tem MCMs que não tem essa prática. Aí já é mais complicado, porque aí vocês vão ter que, a depender da realidade de vocês, ver o que vocês podem fazer para arrecadar esse dinheiro. Ou cobrando esse valor, né, no caso daquela reunião que eu falei a princípio, do que é que você tem estipulado. Então, você tem que estipular o tipo de chá que vocês vão fazer,
se vai ser uma coisa grandiosa, se vai ser uma coisa menor, uma coisa mais simples. Eu sugiro que, a princípio, para quem está iniciando, que não seja algo muito grande, que seja algo mais simples, mas também de bom gosto. O que pode acontecer, não é porque algo é simples que vai ser ruim. Às vezes você faz algo grandioso e que fica devendo. Depois que você já pensou no valor que você tem, que você já pensou no cardápio que você tem, que você já pensou na quantidade de mulheres que você quer alcançar. Quantas mulheres, né? Você já passou na igreja, você já tem uma noção. Você já tem noção de quantas visitantes aquela irmã, né, aquela mulher vai levar para esse chá. Então é importante que você pense aí no seu grupo qual vai ser o tema, né? Vai ser evangelístico ou vai ser apenas de comunhão? Porque a partir daí é que vocês vão então pensar em toda a programação. Quem vocês vão levar para falar? O que vai ser falado nessa programação? Qual vai ser o tipo de tema de decoração? É interessante que tenha. Como vocês vão dispor a questão das louças? Como você vai colocar esse chá? Né? Você vai colocar, vai servir mesa a mesa? Você vai colocar tipo um café americano, um chá, né? Colocar assim americano, porque é aquela ideia de que cada pessoa vai e se serve. Então, tudo isso tem que ser pensado. Você tem que pensar na questão se vai ter convite, se não vai ter convite. Então, vai depender do tamanho que você estipular a sua festa. É interessante que você também pense na questão do dia, do horário, né? Para que, por exemplo, tem dias que não são tão interessantes a depender do horário, né? Porque as pessoas trabalham, ou então a depender, por exemplo, se for um sábado, né? Tipo assim, as pessoas já não trabalham tanto no dia de sábado, mas é importante que você pense em um horário, para que não fique muito cedo e que também não fique muito tarde, para não se estender até muito tarde esse chá. Então, é interessante que você faça tudo num período de umas 2h30. Por exemplo, digamos que você comece aí o seu chá às 3h da tarde, né? Então, você pode terminar o chá às 5h, 5h30, 5h30 da tarde. É um horário excelente. Se você quer começar um pouquinho mais tarde, tipo 4, então você pode sim terminar aí por volta de 6h30. Então, também é um horário bom. Bem, pessoal, basicamente o corpo de um chá é esse. Tem pessoas que acham que não deve ter convite. Se você tem condições de fazer um convitezinho, eu acho sim que é interessante. Por exemplo, hoje em dia, todo mundo tem computador em casa, ou você conhece alguém que tenha talento para mais ou menos formular um convite bem criativo, bem interessante. Então, sim, eu acredito que não vai gastar muito, porque você pode, numa folha de papel ofício, colocar, digamos, 3, 6, 9, 12 convites, né? Porque seria mais ou menos algo desse tamanho, né? Não é algo muito grande, algo mais ou menos pequeno, que é justamente onde você faz o convite com o local, o horário e a data. Algo bem simples, convidando aquela pessoa, né, para aquele dia especial. Se quiser colocar o tema também interessante, enfim, fica a seu critério. Se você não tem condições de todo, não tem problema. Aí você vai trabalhar mesmo com o convite boca a boca, né? Mas eu ainda acho que é interessante sim você ter um convite. Eu sempre que faço o convitezinho, eu mesmo programo, ainda faço um convite e coloco no Facebook, que é algo também que você pode fazer. Se você no Facebook tem um grupo de mulheres, como no meu caso, né, existe sim, eu tenho blog, que é antigamente MCA, né? Então não mudou, continua como MCA, nossa MCA.blogspot.com.br. E tem
a página no Facebook. Então, se você tem, nada de mal em você colocar no grupo, porque aí aquela mulher ela pode marcar alguma amiga. E óbvio, se você pode fazer impressão e pedir para que elas levem para sua vizinha, para sua amiga, para sua colega, bem mais interessante. Eu acho que fica assim bem legal, acho que não é custoso, é um investimento que vale a pena. Bom, basicamente é isso. Agora, o que eu quero falar com você rapidamente, se você tiver dificuldade aí, é a programação. Então, o que acontece? Normalmente, na programação, você vai iniciar. Sempre é importante que você inicie com uma oração. É interessante que você tenha aí alguns cânticos, uns 3 cânticos. Se você puder fazer tipo um programinha, eu também acho que é super interessante. Então, esse programa poderia ser meia folha de papel ofício. Aí você colocando sempre, nesse programinha, você sempre iniciando com uma palavra de agradecimento, oração, uma leitura bíblica, colocando os cânticos. Como você vai ter visitantes, vai ter pessoas que não são da igreja, é sempre interessante que você coloque a letra da canção, da música, do louvor. Coloca aí umas 2 ou 3 músicas. Você coloca então, gente, que é bem interessante que você tenha uma dinâmica, sempre tendo uma dinâmica, 1 ou 2. Por que 1 ou 2? Vai depender do grau de dificuldade, do tamanho da dinâmica. Se for uma dinâmica que você percebe que é muito longa, que é muito trabalhosa, que vai despender muito tempo, 1 só tá de bom tamanho. Se forem se for uma dinâmica, ou no caso, né, as dinâmicas forem pequenas, que dá para você colocar 2, então você coloca 2 dinâmicas. Então é mais ou menos tendo essa base, tendo essa ideia. A partir do momento que você tem essa dinâmica, que inclusive você pode colocar uma dinâmica depois dos louvores e um quebra-gelo antes dos louvores. Porque como você tem ali pessoas que são visitantes, então se você coloca um quebra-gelo, é interessante, né, para aquela pessoa, porque é justamente o nome quebra-gelo, né? O meu canal tem muitos quebra-gelos, mas eu vou tentar trazer quebra-gelos e dinâmicas específicos para o chá de mulher. Uma outra coisa é que depois que você, então, tendo essa noção de como vai ser o seu chá, eu não posso colocar, assim, uma coisa geral, vai depender da sua realidade, né? Como você pretende fazer esse chá. Pequeno, grande, com pouco gasto, com gasto médio, com muito gasto, depende. Então, pronto. Depois que você já fez aquela dinâmica, aí, então, vem a reflexão. Porque a reflexão pode ser de crescimento espiritual para a mulher, pode ser também um tema ligado à mulher. Digamos que você tenha aí na sua igreja, ou você tenha contato com alguém que, por exemplo, fale a respeito de saúde da mulher. Então, você pode sim trazer esse tema. Uma vez na minha igreja, nós falamos sobre a questão, né, sobre a questão da câncer de mama. Então, foi bem interessante, porque você tinha uma pessoa que deu todo o suporte baseado nesse tema, baseado nesse assunto. E muitas mulheres, elas têm curiosidade. Então, vai depender daquilo que você quer trazer, da necessidade que você percebe no seu grupo. A minha necessidade pode ser que não seja a sua. Pode ser que você já esteja numa igreja que já bate muito, né, já fala muito a respeito de certos temas. Então, as mulheres já estão, né, cansadas, tipo assim, já sabem, já tem assim uma boa formação. Mas se você percebe que não é o seu caso, né, então é você que vai determinar. Depois que você terminou então a reflexão, é interessante que você agradeça a presença de todas. Se você, dentro dessa programação, quiser, pensou ou imaginou aí alguma coisa relativo a fazer algum sorteio de brinde para as mulheres, então é interessante que você faça isso depois dessa reflexão, depois dessa palavra, depois desse momento.
Então, você tem esse momento para fazer, quase no finalzinho, então, esse sorteio. Então, é algo que aí, no caso, a depender do seu grupo, mais uma vez, eu digo, se você tem condições, se o seu grupo tem condições de investir em lembranças, maravilha. Se você é um grupo que não tem condições de investir em lembrancinhas, o que você pode fazer é pedir para que as mulheres tragam lembranças e estipule um valor dessa lembrancinha. Digamos que você tenha, então, um valor mais ou menos aí de R$10. Então, cada mulher trará uma lembrancinha, inclusive aquela visitante. Por exemplo, se eu tenho uma visitante que é minha amiga, eu posso falar assim para ela, fulana, se você puder, leva uma lembrancinha que a gente vai fazer uma brincadeira no final. Pode levar? Pode, uma maravilha. Quem lembrar, maravilha. E aí você pode pensar, mas como é que eu vou fazer aí para aquelas que não levaram? O que acontece é que quem for levar a lembrança, você então, é interessante que você tenha na porta, na recepção, a pessoa que você também já terá estipulado naquela reunião lá, naquela equipe, quem ficará como recepcionista, justamente anotando e recolhendo todas as lembranças. A pessoa trouxe a lembrança, Sandra trouxe uma lembrança, bota o nome de Sandra e recolhe aquela lembrança. Pega o nome de Márcia, recolhe aquela lembrança. O nome de Joana trouxe, recolhe aquela lembrança. E assim por diante. Quem não trouxe, infelizmente, não vai participar. Mas é bem interessante que você frise bastante. Se puder até colocar naquele convitezinho que eu te falei, né, a questão da lembrança. É como se fosse um chá de bebê, né? Que você coloca lá, trazer fralda M. Então, você vai estipular ali naquele convitezinho para a pessoa não esquecer de trazer aquela lembrança. No final, depois daquela reflexão, depois daquele momento, aí sim, faz então aquele sorteio. Vai ser bem interessante, bem divertido, bem alegre. Olha, pessoal, eu já estava esquecendo, né? Que enquanto tudo isso está acontecendo, as pessoas estão tomando aí, né? Comendo seu bolo, tomando seu chá. Agora, é interessante que as pessoas façam isso não no período da oração e do louvor. Nesse período de oração e louvor, cada pessoa vai ter só um petisco na mesa. Você pode colocar aí um petisco, amendoins, naqueles amendoins torrados, algum salgadinho, que você pode aí, no caso, arrumar a mesa e colocar em cada mesa, né, esses petiscos. E aí a pessoa vai, né, porque não vai onerar, não vai atrapalhar em nada. E então, você pode, a partir desse momento, depois dos louvores, aí sim você pode estar trazendo a cada mesa o pratinho, o lanchinho, né? O lanche para aquelas pessoas. Ou se você quiser, você pode também abrir um espaço e se for aquele tipo americano, você pode então permitir que por um momento aquelas pessoas vão até a mesa e peguem o seu lanche e voltem para a mesa, onde vai estar então acontecendo. Você vai pedir aquele momento, né, de silêncio e vai então acontecer os demais eventos daquele chá, ok? Olha, pessoal, uma outra opção também, se você percebe que na sua igreja não vai combinar esse tipo essa forma de trabalhar, o que você pode fazer? Você pode trabalhar toda a programação, né, a oração, o louvor, a dinâmica, o quebra-gelo, a reflexão, né, ou o tema que você trará, que você escolheu aí para trazer para o seu chá, e somente a partir da finalização desse momento, só a partir daí é que você então vai abrir um espaço para acontecer os comes e bebes, que aí ou você permite que a pessoa vá até a mesa, onde terá, no caso,
umas 2 ou 3 pessoas para servirem e as pessoas então voltam para sua mesa. Ou se você quiser, as próprias pessoas vão e pegam o que elas quiserem. É algo que vai depender da sua realidade. São vários tipos de opções que é você quem vai decidir, que é você quem vai escolher, ok? Eu acredito que eu tenha fechado todas as dúvidas. Se houver qualquer dúvida, você então deixa aí o seu comentário. Se eu fechei todas as suas dúvidas, porque eu percebi que eu coloquei várias opções em várias situações. Se você percebe que você não está enquadrado, que eu esqueci alguma coisa, que não ficou muito claro, você pode fazer sua pergunta, que eu então vou responder para você, ok? Eu acho que essa questão de chá de mulheres é muito interessante, acho que vale a pena. Tem cada chá mais bonito do que o outro, mais interessante do que o outro, porque aí, depois disso tudo que eu falei, vai depender da criatividade de vocês, de você ter uma equipe que possa estar, digamos, né, todas com um encharpe de uma única cor, para justamente focar que aquele grupo de mulheres faz parte da equipe que, no caso, que preparou toda a programação, ou um chale, ou então a cor de uma blusa parecida, todas iguais. Vai depender muito do que você estiver pensando para o seu grupo. É interessante, sim, que tenha a recepção sempre com um sorriso, porque a recepção, a pessoa que está à frente ali na recepção, recebendo as pessoas que estão chegando, é um cartão de visita. É interessante, sim, que as mesas estejam muito bem decoradas. Não é preciso muito dinheiro para isso. É interessante, sim, que você tenha algum tipo de decoração, um painel bonito, a depender do tema que você escolheu. Então, são várias coisas que você pode fazer. Inclusive, você também pode fazer com EVA, algum tipo de lembrancinha que você pode estipular em um grupo, o grupo de mãos talentosas, né, para fazer aquele tipo de lembrancinha que você vai colocar como do primeiro chá da sua organização, e colocando um versículo bíblico. Então, tudo isso são dicas, são ideias, são sugestões para você fazer um chá aí, ó, maravilhoso, da pontinha da orelha, que não vai faltar nada. Agora, para eu continuar falando qualquer tipo mais de ideia, aí vai depender das dúvidas que surgirem. Eu espero verdadeiramente que você tenha gostado, que tenha sido de valia para você. Se você ainda não fez esse chá, se está pretendendo fazer, eu espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Qualquer comentário que você quiser deixar, deixa aí abaixo. Assim que eu tiver a oportunidade, eu vou te responder. Volta sempre lá no canal, tá? Porque eu sempre não demoro muito para responder as dúvidas. E eu espero que eu tenha realmente te ajudado. Grande abraço para você. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí no meu canal. Se você não deu a sua curtidinha, curte. Para mim é muito importante aí quando você deixa, né, uma curtida, porque é uma forma de eu saber que você está gostando do canal, que você está gostando das coisas que eu estou trazendo, ok? É para abençoar aí a sua vida, abençoar aí o seu grupo. Bom, é isso. Um grande abraço para você. Fica com Deus e até a próxima.